Bom dia, nação e a população brasileira. Hoje, né? Hoje, hum, eh, hoje, hoje, dia 18 de. Hoje é dia 18, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, é um suposto primeiro dia da semana, também chamado de domingo, né? Aqui em Manaus, né? Diga-se, aqui em Manaus, Amazonas, Brasil, 8 horas e 1 minuto. Em Manaus, Amazonas, Brasil, no dia de hoje, diga-se dia 18 de dezembro de 2022, em Manaus, 8 horas e 1 minuto. Portanto, gente, conforme vocês podem ver ao fundo, temos aí a foto, né, a imagem do anticristo, Alexandre de Moraes, né? E, portanto, já que todos caíram nessa armadilha de Satanás, o Deus deste século, o Deus deste mundo, como sair? Como destruir, né? Como destruir ou colocar abaixo, né, toda a tirania do Alexandre de Moraes? Porque nem mesmo o TPI, o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, pode fazer nada contra o anticristo, né? O anticristo do Alexandre de Moraes. Então, já que todos, né, caíram nessa teia, né, né, de Satanás, o Deus deste século, por meio desse anticristo do Alexandre de Moraes, qual a saída, qual a solução? A saída está no povo, a saída está no Congresso e no Senado. A partir do momento que o povo, em geral, exigir do Senado e do Congresso um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Até então, Alexandre de Moraes, esse anticristo da sinagoga de Satanás, o Supremo Tribunal Federal, digo sinagoga do Satanás, por quê? Porque lá eles estão fazendo uso do verbo e da gramática anticristo. Por essa razão, o Alexandre de Moraes, né? Ele é este semideus. O anticristo, né? Personificado em carne e osso para esse tempo ou época. E pasmem, ninguém sobre a terra, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, né? E todos foram contaminados e permanecem corrompidos ou ainda confusos e divididos, ninguém pode tocar, ele é intocável, né? Sendo Satanás o espírito da corrupção, da mentira e do engano, Deus deste século e do mundo inteiro, Alexandre de Moraes, esse anticristo e semideus, né, desta sinagoga do Satanás, do Supremo Tribunal Federal, ele é intocável. Querendo você acreditar em mim ou no Senhor sobre mim, ele é intocável, né? Ele deixará de ser intocável, ele deixará de ser esse semideus a serviço de Satanás, o espírito controlador, não só dos governantes brasileiros, mas do mundo inteiro. Ele deixará de ser semideus quando o povo estiver reunido junto com o Congresso e o Senado Federal para promover um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Então vocês já têm a solução. Mas não querem, sabe por quê? Porque muitos ainda estão acomodados e todos estão aparelhados ou são cúmplices e simpatizantes desse mesmo sistema impostor, ladrão e usurpador, em que Satanás, o espírito da corrupção, porque existe corrupção, ou Satanás, o espírito da corrupção, está na política como um todo em geral, está na religião como um todo em geral. Então, somente a partir do momento que o povo, né, tiver uma nova consciência celestial ou espiritual, né, juntamente com o Senado e o Congresso,
né? Porque conforme a Constituição brasileira, nós podemos fazer novamente um novo plebiscito diferente do antigo plebiscito de 1993, né? Para que haja uma verdadeira mudança, tem que haver uma troca do sistema, gente. Para que o Xandão, para que esse anticristo ou semideus da sinagoga de Satanás, do Supremo Tribunal Federal, né, venha a ser destituído ou destruído para sempre, isso só ocorrerá por meio de um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Até então, a Satanás, o espírito da corrupção, da mentira e do engano, já ganhou, já laçou a todos vós, né? Tanto é que já tem processo dos crimes do Xandão ou do anticristo, do Alexandre de Moraes, no TPI. Quero crer que o TPI, o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, deveria ser a maior instância para julgar todos os crimes de qualquer pessoa. Todavia, o que pode fazer o TPI, o que pode fazer o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, se tudo foi contaminado e tudo permanece corrompido, né? E tudo permanece sendo manipulado ou controlado pelo próprio espírito de Satanás, o espírito da corrupção, o espírito do roubo e da usurpação, através de líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro. Faço uma questão a vocês. Faço uma questão a todos vós. Sabe por que o povo ainda não acatou e nem respeita ou não obedece, nem tem temor à lei e à palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio? Porque a água, né, dessa merda, do falso fundamento geopolítico, religioso, financeiro no Brasil e no mundo inteiro, ainda não chegou no orifício, na beirada do orifício circular daqueles que estão acomodados ou são cúmplices e simpatizantes desse mesmo sistema diabólico, satânico, idólatra ou corrupto. Então, o povo que já tem, né, a solução, né, se não todos, a maioria ainda estão, né, a água da merda do ensino e do aprendizado errado ainda não bateu, né? Ainda não bateu na ilharga ou na beirada do orifício circular Birraim-Obaque. A água de toda essa merda, da religião e da política, né? Ainda não bateu, né, na bunda ou no orifício circular do parlamento, do Senado ou ainda do Congresso. Mas já começou a apertar. Eu já estou vendo, eu já estou ouvindo líderes políticos e religiosos pedindo oração. Então eles já sabem que esses líderes políticos, tanto do Congresso quanto do Senado, porque só quem pode julgar o cabeça de ovo, conforme vocês chamam, é o Senado. Mas o Senado tem rabo preso. E então o Senado, né, tendo o rabo preso, o Congresso tendo o rabo preso, não vão fazer nada contra o anticristo, o semideus, né, do Supremo Tribunal Federal. Então compete ao povo, né, posto que a Constituição brasileira afirma veemente que o poder emana do povo. Porém, para que o povo venha fazer a devida e absoluta obediência à lei e à palavra de Deus, ao Espírito de Deus sobre mim, é necessário que venha uma dor maior sobre todos. Porque somente o povo, né? Somente o povo solicitando ou determinando. Porque se o poder emana do povo, somente o povo pode determinar ao Congresso e ao Senado que se faça um novo plebiscito com 3 opções de escolhas, diferente do antigo plebiscito feito em
feito em 1993 com apenas 2 opções de escolha, né? Todavia, se não toda a população brasileira e mundial, a maioria ainda não chegou essa água impura, essa água da merda da religião e da política para causar dor no orifício circular, Bihai e Obak de todos. Essa água da merda, essa água desta latrina de Satanás, o Deus deste século, o Deus deste mundo, ainda não chegou na bunda de todos. Mas quando chegar e está próximo de chegar, né? Quando chegar e está próximo de chegar, então o povo se unirá com o Congresso e com o Senado para promover um novo plebiscito com 3 opções de escolhas para derrubar, para destruir toda a tirania desse Satanás, desse filho das trevas, desse filho do diabo chamado Alexandre de Moraes. Até então, a vocês que são covardes, a vocês que são omissos, a todos vós que são negligentes, porque a merda desta água maldita de Satanás, o Deus deste século, ainda não chegou na bunda de vocês, não se preocupem, porque não foi pelo amor, pelo respeito, pelo temor e pela obediência ao Senhor sobre mim, que vocês haverão de fazer ou de cumprir, né, a lei e a palavra de Deus sobre mim por meu intermédio. Não foi por amor. Não foi por amor. Então será pela dor. Será pela dor por quê? Ponto de interrogação. Porque vocês serão o novo povo escolhido de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias, os dias de hoje. A nação e a população de Sião, o Brasil é a verdadeira terra de Emanuel. O Brasil, e não a nação pecaminosa de Israel, lá no meio do Oriente, ou Oriente Médio, na Palestina, velho mundo ou velho continente. Israel foi a primeira casa, foi o primeiro povo do Senhor. Mas a segunda casa da eterna glória de Deus é a nação e o povo de Sião. Mas quem é Sião? O monte de Sião em nossos dias? O Brasil. O Brasil é essa verdadeira terra de Emanuel, terra de Naftali, que é Cristo, o filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado espiritualmente por Deus em nossos dias. Mas o povo e a nova nação de Sião, a velha criatura Brasil, o povo brasileiro, não aceita essa verdade com justiça e juízo. Não aceita, não quer receber e nem confessa essa verdade com justiça e juízo do Espírito de Deus sobre mim. Então, por que não querem fazer a devida e absoluta obediência à lei e à palavra de Deus por meu intermédio? É chegado uma grande dor maior para toda a nação e a população brasileira. Não tenhas dúvida, né? Então, para que venha a destruição de toda a tirania desse anticristo e semideus, né? Desta sinagoga do Satanás, o Supremo Tribunal Federal, é necessário que o povo, né, conforme a Constituição, solicite ou determine que o Congresso e o Senado venha fazer um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Até então, se não todos, a maioria, né, a dor ainda não chegou no seu orifício circular, Bihai e Obak. A dor ainda não chegou. A água da merda da religião, a dor, né, provocada ou promovida, essa dor maior que virá a toda a nação e a população, ao povo brasileiro, ela, como água da merda da religião e da política, para promover ou provocar toda essa ira e uma grande dor
ao eleitor brasileiro, porque tem a solução divina do Senhor sobre mim, por mim mesmo, por meu intermédio, mas não querem aceitar. Essa dor ainda não chegou no buraco de todos. Mas já podemos ver e observar, né, que esse princípio de dores já chegou na ilharga da bunda de deputados federais e até de senadores que não querem executar a vontade do povo. Porque a vontade do povo deveria ser a vontade de Deus. A vontade de Deus, né? A vontade de Deus em promover o início ou o princípio do milênio de Cristo, né? Diga-se, 1000 anos de paz, de justiça, mas também de correto juízo, né? De correto juízo. A vontade de Deus é essa. Porém, para que ocorra, né? Para que ocorra essa vontade do Pai sobre mim, por meu intermédio a vocês, é necessário que o povo coloque a mão na massa, porque só o povo tem o poder da mudança. Somente o povo tem o poder da mudança. E essa mudança virá com a troca do sistema e da forma de governo. A mudança, né, do velho para o novo, a mudança, né, de todo o velho sistema e a forma de governo para a restauração do reino de Deus em nossos dias, só virá a partir do momento, né, que vocês pressionarem o Congresso e o Senado Federal, né, para que haja um novo plebiscito, com 3 opções de escolhas. Então todo mal e toda iniquidade vai desaparecer. Todo mal e toda iniquidade, né, feito concreto, né, pelo espírito de Satanás, o espírito Deus deste século, Deus do mundo inteiro, só vai acabar tudo isso, toda essa obra do diabo e de Satanás, o Deus deste século, Deus do mundo inteiro, só vai acabar, só vai ser destruído quando você, eleitor, deixar de ser burro e otário. Quando você, eleitor, né? Quando você, eleitor, burro, otário, retardado e anticristo, né, deixar de ouvir a palavra de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos, quando vocês deixarem de ouvir a palavra de Satanás, o Deus deste século, o Deus da tua vida, e passar a ouvir e obedecer tão somente ao Espírito de Deus, a palavra e a lei de Deus por meu intermédio, então vocês farão acontecer o renovo da restauração do reino de Deus em nossos dias, os dias de hoje. Até então, todos estão, né, neste laço do passarinheiro. Até então, todos ainda permanecem nesse labirinto de Satanás, criado pelo próprio espírito da mentira, do roubo e da usurpação, criado pelo próprio espírito de Satanás, o espírito da corrupção, o Deus deste século, o Deus do mundo inteiro. Porque no mundo inteiro jaz o maligno. No mundo inteiro jaz o maligno. Então Satanás não foi somente Deus com D minúsculo, porém do mundo inteiro no passado. Satanás continua, o espírito da corrupção na religião e na política, como um todo em geral, ainda permanece sendo o Deus da tua vida. Ainda permanece sendo o Deus da tua vida. Então, para a destruição de toda a tirania deste anticristo e semideus do Supremo Tribunal Federal, né? Para a destruição de toda a tirania, somente isto vai acontecer quando o povo fazer acontecer conforme determina não só a lei de Deus, a palavra de Deus, por meu intermédio, mas também fazer acontecer o que estava e ainda está escrito na Constituição brasileira. E por que ainda não fizeram? Porque todos são incrédulos, todos permanecem na apostasia no Senhor sobre mim,
permanece na incredulidade em mim, né? Então, para que isso venha ocorrer, a destruição de toda a tirania do Alexandre de Moraes, é necessário que o povo, o Senado e o Congresso, né? Assim como fizeram em 1993, nós podemos fazer novamente um novo plebiscito. Um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Por quê? Porque já temos um descendente real da carne e do sangue de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África. Eu sou este filho biológico de Davi, o único sucessor ao trono e à coroa de Davi para esse tempo ou época. Porque se em 1993 houve um plebiscito, porque havia remanescente da coroa portuguesa no Brasil através da família Orleans de Bragança, essa coroa terrena, essa coroa carnal, capitalista e materialista, esse remanescente da coroa terrena, carnal, capitalista e materialista, esse remanescente ainda existe. E se em 1993, né, alguém do Senado ou do Congresso, né, fez acontecer um plebiscito com 2 opções de escolhas, né? Hoje, muito mais, podemos fazer um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Por quê? Porque temos este único remanescente da coroa e do trono de Davi, o filho biológico de Davi em vida, em carne e osso, para suceder ao trono do rei Davi em Sião, no monte de Sião, que será a nação, a população e o povo brasileiro. Todavia, uma população hipócrita, uma população omissa e negligente, nega os direitos e deveres de Cristo. Todos estão negando os direitos e os deveres de Cristo. Esse Cristo ressurreto, pelo próprio Senhor, o Espírito Santo da verdade, que deveria conduzir a vocês a toda a verdade, agora nos últimos dias. Vocês continuam sendo negacionistas. Então é hora de parar com toda essa rejeição, com todo esse desprezo, com toda essa negação. Por quê? Porque continuam negando os meus direitos. Quer seja como filho de Deus, em verdade, justiça e juízo, quer seja como filho biológico de Davi, eu sou este sucessor ao trono, ao reino e à coroa de Davi, meu pai biológico. Então, se em 1993, olha só, se em 1993 houve um plebiscito com 2 opções de escolhas, né? Já que temos uma terceira via, né? Já que temos uma terceira opção, porque eu sou este Cristo ressurreto pelo Senhor da carne e do sangue, em primeiro lugar, de Abraão. As promessas do Senhor foram feitas por meio de Abraão, ou foram feitas para Abraão, para Cristo, filho da carne e do sangue de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África. Mas todos vós continuam sendo negacionistas. Vocês são negacionistas, mas continuam abraçando, cooperando, fomentando, sendo cúmplices e simpatizantes desse mesmo sistema em que Satanás controla e domina o mundo inteiro. Então, para que haja um novo plebiscito, agora, em nossos dias, com 3 opções de escolhas, é necessário que o povo venha a aceitar, receber e confessar a mim como Cristo ressurreto, do próprio Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim. Até então, se vocês não aceitarem, não me elegerem
ou não me escolher como rei e senhor soberano sobre todos, nada de bom ou de novo acontecerá. Pelo contrário, até então nem o Senado, nem o Congresso, né, mesmo que a Constituição brasileira ainda determina ou venha determinar que podemos, pelo sufrágio popular, fazer um novo plebiscito com 3 opções de escolhas, nem o Senado e nem o Congresso querem fazer. E vocês que têm o poder e a autoridade para mudar, mas não querem trocar o sistema, vão permanecer na merda. É porque eu não sei assoletrar merda. Vão continuar na merda. E quando a dor maior chegar, aí vocês se lembrarão das palavras do Espírito da verdade de Deus sobre mim, que deveria conduzir a vocês a toda a verdade. No entanto, como estão acomodados ou são cúmplices e simpatizantes do próprio sistema generalizado corrupto, idólatra ou hipócrita, né? Todos estão acomodados. Há quem esteja do lado deste anticristo, do Alexandre de Moraes. Porém, há quem esteja do lado L de Lucifer, do Lula. Mas outra parte está do lado B, do Beuzebu, do Bolsonaro. Sendo que todos são cúmplices e simpatizantes, né, deste mesmo sistema nacional e mundial em que Satanás controla e domina a vida de todos vós. Espera aí. A água de toda essa merda da religião e da política na vida de vocês ainda não chegou no toba. Rapaz, fazia tempo que eu não... Isso é coisa de nordestino. Espera aí. Mas agora eu sou um homem celestial e espiritual. Então, quando essa água da merda da religião e da política chegar no toba, no caneco de vocês, aí vocês saberão que é dor. Até então, o Senado, que poderia julgar ou promover o impeachment desse anticristo do Alexandre de Moraes, não pode fazer nada. Por quê? Porque todos têm o rabo preso. Todos têm o rabo preso. Se o Senado tem o rabo preso, o Congresso, então, a Assembleia Legislativa Federal, o Congresso, então, nem se fala. Mas o povo, né, mesmo tendo o rabo preso, porque todos são cúmplices e simpatizantes, né, todos fomentam ou ainda sustentam e ostentam essa mentira de Satanás, o Deus deste século, de líderes políticos e religiosos, todos também têm o rabo preso. Mas a Constituição brasileira lhes dá o livre e soberano, o pleno e livre soberano de poder fazer uma nova escolha. E como será isso se vocês não promoverem uma guerra santa ou sagrada por meio de um novo plebiscito com 3 opções de escolhas? Olha só. Tem aí um retardado de anticristo, ele é deputado federal, é Tony, não sei o que, é Tony Barreto, é um desgraçado, é outro miserável, Ainda ontem ele estava do lado B do Beuzebu, do Bolsonaro. Ainda ontem, né, ele já começou a se cagar, já começou a cagar, caga na lata, é um frouxo. Não só ele, como o presidente atual e todo mundo, né, são covardes, são omissos. Aí esse tal de Otônio de Paula, Otônio de Paula, né, determinando que todos saiam de frente do quartel, porque aquele líder político do qual ele colocou confiança, né, pela pressão que o cabeça de ovo deu antes de ontem, olha, falta muita gente para prender e falta praticar muitas multas. Então, como o Congresso e o Senado, todo mundo está com o rabo preso, então agora todo mundo vai ficar de boca fechada. Porque o Xandão,
ele está no poder e espírito de Satanás, o espírito da corrupção, da mentira e do engano, sobre a vida dele. Então, nem mesmo o TPI, nem mesmo o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, pode fazer nada, né? Quem pode fazer é vocês. Vocês sim. Podem fazer com que toda essa tirania desse espírito de Satanás no Alexandre de Moraes, né, venha ser destituído ou destruído, venha cair por terra por toda a eternidade. Até então, vocês são cúmplices. Por quê? Porque uns apoiam, né, o lado L de Lucifer, outros apoiam. Gente, vocês têm que entender que todo mundo permanece contaminado e corrompido. E todos, querendo ou não, são cúmplices e simpatizantes. Estão no mesmo patamar, né, no mesmo patamar terreno, carnal, capitalista e materialista do Alexandre de Moraes. Então, o que vocês devem fazer para destruir ou acabar com toda essa tirania desse anticristo do Alexandre de Moraes, né? Porque não é com derramamento de sangue de si ou do próximo, mas simplesmente através de um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Simplesmente através de um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Toda a tirania do Alexandre de Moraes será destruída ou destituída para sempre da glória de Deus. Então não existe uma outra fórmula, não existe uma outra forma conforme vocês querem, né? Mas a única forma para que se venha a praticar a verdadeira restauração do reino de Deus em Sião, o Brasil, a nação e a população brasileira, será desta forma, sem derramamento de sangue de si ou do próximo, né? Sem derramamento de sangue de si ou do próximo, somente promovendo um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Até então, nem o povo em geral, que já tem a solução, quer fazer desta forma, da única forma que Deus sobre mim quer. O propósito ou a vontade do Criador sobre mim é que ocorra em todo o Brasil um novo plebiscito com 3 opções de escolhas, diferente do antigo plebiscito que houve em 1993. Por quê? Porque naquela época só tinha esse mesmo sistema diabólico, mas ainda existia remanescente da coroa portuguesa no Brasil. Esse remanescente da coroa portuguesa no Brasil ainda existe até os dias de hoje. Mas agora entra na luta, na batalha final entre o bem e o mal, entra na luta. Mas entra na luta agora, na batalha final entre o bem e o mal, a terceira via, a terceira opção, que é a restauração da coroa e do trono de Davi, né, por meio deste filho biológico de Davi para esse tempo ou época. Então temos aí uma terceira via, uma terceira opção, né? A única opção para destruir todo o mal e toda a iniquidade e estabelecer o bem, a restauração do reino de Deus. Até então, o povo que já sabe dessa solução, já sabe como praticar essa intervenção divina, o povo acomodado ou ainda cúmplice, simpatizante desse mesmo sistema, não aceita, não quer. Mas quando o povo aceitar, quando o povo resolver praticar todo o propósito e a vontade de Deus sobre mim, por mim mesmo, por meu intermédio, então eu pergunto a vocês, quem é o Supremo Tribunal Federal? Diante da vontade de Deus, diante do propósito de Deus, por meio de vocês, quando resolver aceitar
aceitar toda a boa vontade do Senhor sobre mim. Quem é o congresso diante de todo o propósito de Deus quando vocês, né, se permitirem a praticar a verdadeira mudança, porque a mudança só virá por meio de uma troca. Diga-se, a mudança virá a partir do momento que vocês trocarem o sistema. Hã? Quem será o Congresso, o Senado, ou o Supremo Tribunal Federal, ou o Supremo Tribunal Militar, ou o Supremo Tribunal Eleitoral, diante deste propósito da vontade do Criador sobre mim, por meu intermédio, quando vocês resolverem acreditar em mim? Hã? E aí? Tem alguém aí ainda? Tem alguém aí ainda? Porque a mudança vem. Hã? A mudança vem. O mentalista de Satanás, burro idiota da desgraça, ele disse assim, ó esse retardado e anticristo. Rapaz, deixa de loucura, Davi já morreu há milênios. É claro que morreu. Mas aqui está a semente de Davi, otário. Mentalista da desgraça, filho de Satanás. Né? Somente por essa deturpação da palavra de Deus, pega, otário. Confirmar, pronto. Vai pro raio que o parta, Satanás. Quem disse que o rei Davi está vivo até hoje? Mas esse otário, retardado e anticristo, o mentalista de Satanás, o Deus deste século. A promessa do Senhor foi para Cristo, filho da carne, do sangue de Abraão, de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África. Mas esse filho de Satanás, rapaz, deixa de loucura, Davi já morreu há milênios. E quem disse que o meu pai biológico não morreu? Cadê a semente? Cadê o filho de Davi? O filho do homem nada mais é do que o filho de Davi para esse tempo ou época. Deu para entender? O Gé aí, olha só, sai daí, Satanás. Esse tipo de amizade aí não. Vai, continua então amando aí o Alexandre, ou esse retardado e otário anticristo, né? Contrário à lei e à palavra de Deus. Já o menino aqui teve uma pergunta, não sei nem se é uma pergunta, porque qual é o sacerdócio de hoje e qual é a lei? Bem, conforme a própria palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que houve uma troca da lei e do sacerdócio. Então, foi trocado a lei judaica, a lei de Moisés, a lei dos 613 mandamentos, pela lei de Sião, que é a lei de Deus por meio do próprio Cristo, o filho biológico de Davi, para esse tempo ou época. Então, foi trocado a lei do pecado, era a lei judaica, a lei de Moisés, a lei dos 613 mandamentos. Para a lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Sião é o selo do Deus vivo e o evangelho eterno para santificar, purificar e preparar a todos vós. A lei de Sião, lembre-se, é o selo do Deus vivo por mim mesmo, por meu intermédio. E o meu sacerdócio, o sacerdócio do Criador sobre mim, por mim mesmo, é o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Mas Israel espera um falso Messias. Israel espera um Messias judeu. Qual é a intenção de Satanás, o Deus deste século, por meio do Messias judeu? Restaurar algo que o Senhor já destituiu ou já revogou para sempre. O Messias o Messias judeu da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, esse Messias judeu, o seu intuito é restaurar o templo de Salomão para sacrifício de animais. Esse não é o Messias celestial, esse não é o Messias do eterno Criador. Como Messias do eterno Criador, como Cristo, do Espírito Santo, do Senhor Jesus,
Eu sou o sacerdote do Deus vivo pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. E a lei de Deus, o selo do Deus vivo, é a lei de Sião. Porque a lei do pecado no passado, essa lei do pecado, ela foi revogada, ela foi destituída para sempre. A lei judaica, a lei de Moisés, os 613 mandamentos. Essa era a lei do pecado. Como servo sacerdote do Deus vivo, eterno e altíssimo, eu sou o sacerdote do Deus vivo pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Na ordem de Melquisedeque. Então, como servo sacerdote do Deus vivo, eu não posso e nem deveria restaurar o sacerdócio antigo, temporário na ordem dos levitas. Como sacerdócio do Deus vivo e antigo, eu não poderia restaurar a lei do pecado, a lei dos 613 mandamentos. Como sacerdote do eterno Deus vivo e altíssimo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque e não na ordem levita, porque todo sacerdócio levita foi revogado, foi feito extinto para sempre. Eu sou portador da lei de Sião. Mas o que é a lei de Sião? O selo do Deus vivo. E o que era a lei do pecado? A lei de Moisés. A lei judaica dos 613, 613. Então, existe uma grande diferença entre o sacerdócio levita para o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Existe uma grande diferença entre a lei do pecado, a lei judaica, a lei mosaica dos 613 mandamentos, para a lei de Sião, contendo apenas 7 selos, 7 mandamentos. A lei de Sião, a lei de Deus, sobre mim, por mim mesmo, por meu intermédio, ela tem somente 7 selos, 7 mandamentos. Mas Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, quer um Messias judeu para restaurar toda obra, outrora já destituída, ou destruída, ou então revogada, ou feita extinta para sempre. Esse não é o Messias do eterno. O Messias do eterno em nossos dias, para começo de conversa, o Messias do eterno em nossos dias, o Cristo do Espírito Santo do Senhor Jesus, ele veio sacerdote, ou sumo sacerdote, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. E veio também portando a Torá viva do Senhor. A Torá viva do Senhor é a lei de Sião. E o que é a lei de Sião? A lei de Sião é o evangelho eterno, o selo do Deus vivo por mim mesmo, por meu intermédio para vocês, do corpo ou da igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. E tudo por quê? Porque houve uma troca, um câmbio da lei e do sacerdócio. Então, o falso Messias, ou o Messias, ou o Messias judeu para a casa de Israel, eles querem que esse Messias faça a vontade de Satanás por meio deles. Qual é a vontade ou o propósito do diabo por meio desse Messias esperado pelos judeus? Que ele venha construir novamente o 3º templo de Salomão para sacrifício de animais. Isso é impossível. Isso é impossível. Simplesmente porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. Então isso é uma abominação, é uma blasfêmia. Dizer que o Messias do Criador veio ou deveria vir para restaurar o 3º templo de Salomão para sacrifício de animais, ou ainda restaurar o sacerdócio temporário na ordem dos levitas, ou ainda restaurar a lei do pecado, os 613 mandamentos, isso é abominação. Jamais o Senhor enviaria a Cristo, o filho biológico de Davi, para esse tempo ou época. Então foi explicado, tá bom? E vocês já têm a solução. Até então não querem, porque a grande dor ainda não chegou no toba, no caneco de vocês. O Senado e o Congresso têm o rabo preso. Então não vão querer
colocar essa solução, essa intervenção divina do Senhor sobre mim em prática. Não vão querer colocar, né? Mas essa dor também vai chegar, já começou a chegar para o Senado e para o Congresso. Por quê? Porque alguns dentre todos eles já começaram a apitar. Pi, pi, pi. Já começaram a apitar. Né? A começar pelo Tony de Paula, que era defensor do Beelzebub, do Bolsonaro. Ontem já começou a cagar pela boca. Gente, saiam dos quartéis. Nada vai acontecer. O Beelzebub do Bolsonaro não vai fazer nada. E por quê? Porque anteriormente ao dia de ontem, antes de ontem, né? Esse anticristo e retardado do Supremo Tribunal Federal disse por A mais B que ainda tem muitas prisões, tem muitas multas a serem aplicadas. Então todos, até mesmo aquele anticristo, o falso pastor lá, que ele é bem famoso, né? Tá pedindo oração. Tá pedindo oração, como é o nome do Satanás também, é um pastor, né? Se diz pastor, né? Pastor de otários. É o Fábio Assunção? Não, é aquele que tem um topete parecido com o topete do Elvis Presley. Agora o bicho é até careca, um endemoniado, né? Mas ele agora tá usando um topete. Como é o nome dele? Vocês que sabem de tudo, da religião e da política, né? Como é o nome daquele pseudo-suposto pastor que nos anos 90 ou 80 pregava e todo mundo tá lá no Congresso Federal. Ai, 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 o negócio tá pegando, tá entendendo? A dor já tá chegando na nossa bunda. Peraí. Tá entendendo? Então, quando a dor apertar na bunda dos parlamentares, seja do Congresso ou do Senado, aí esses filhos de Satanás vão querer a solução. E a solução já tem o povo. Mas o povo está acomodado, e até então o povo também é cúmplice, simpatizante, aí tá todo mundo, olha só, de braços cruzados. Peraí, a dor vai chegar para todo mundo. A dor vai chegar para todo mundo. Quem diria, né, que parlamentares, seja do Congresso ou do Senado, né, ficaria de boca fechada com medo de prisão. Com medo de prisão. Muitos já perderam as redes sociais. Contas já foram bloqueadas. Até então, né, a dor não chegou, né, no povo ou em cada um dos parlamentares do Congresso Federal ou do Senado Federal, aí todo mundo pintava e bordava. Então, sabendo Deus que Satanás ainda é o Deus deste mundo, aí permitiu que esse anticristo, né, do poço do abismo do Supremo Tribunal Federal, olha só, né, vou mandar uma dorzinha aí, né? Vou permitir que Satanás, porque Satanás é o Deus deste século, vou permitir, né? Eu estava lá, eu ouvi tudo. Vou permitir que Satanás, que ainda é o governante de todos vós, aperte também aos grandes empresários no Rio Grande do Sul, né? Agora estão sem saber o que fazer, né? E esses advogados, né, mercenários, nem eles sabem o que fazer. Desde ontem eu vejo, tem um advogadozinho aí de uma cooperativa ou de uma associação dos advogados, né, dizendo que o Xandão, o anticristo, já passou dos limites. E eles não sabem o que fazer, porque o cara mandou bloquear a conta de empresário, mandou prender, conforme determina a Constituição brasileira, né? Se não todos do Senado ou do Congresso, porque o negócio vai apertar e tem que apertar para que venha a ser estabelecido o reino de Deus em Sião, a nação e a população brasileira, a situação deve apertar. Até então ainda não apertou legal, né? Mas muitos já perderam redes sociais, né? Contas já foram bloqueadas, nem salário podem receber, nem salário podem receber.
Até então é só a minoria. Mas quando essa dor chegar no caneco ou no toba da maioria, aí a maioria do Senado ou ainda a maioria do Congresso vai procurar aonde está a solução. E a solução já tem o povo. É quando o povo vai determinar que se faça um novo plebiscito com 3 opções de escolhas. Então a mensagem do Senhor foi dada e selada pelo Espírito da verdade e da justiça e do correto juízo de Deus sobre mim, né? Já foi chancelado, já foi confirmado. Valeu? Hã? Beleza, fui. E isso mesmo, Eliana. Enquanto vocês não acordam para obedecer a lei e a palavra de Deus por meu intermédio, os bandidos continuam fazendo a festa. Mas essa festa não vai durar pouco. Essa festa não vai durar pouco. Né? Porque se hoje o Senado, que pode promover o impeachment do Alexandre de Moraes, mas não quer, e não procede da forma correta, porque todos estão nas mãos, né, do anticristo Alexandre de Moraes, com o Congresso, com a Assembleia Legislativa Federal, não é diferente. Até então, essa festa, esse rock nacional e mundial de Satanás, o Deus deste século, vai de bom a melhor. Mas não por muito tempo. Não por muito tempo, porque a situação já começou a apertar no toba e no caneco de alguns parlamentares. Então, já que eles não têm a solução, né? Então, mas certamente eles saberão que a solução está com o povo. Só que o povo ainda é cúmplice e simpatizante de todas as merdas praticadas por eles mesmos, né? Mas eles vão saber dessa solução. E quando eles souberem dessa solução, né, já explícita, já revelada ao povo, é quando o povo, o Congresso e o Senado vão promover um novo plebiscito com 3 opções de escolha para trocar todo o sistema. Né? Porque não há mudança se não houver troca do sistema. Não existe mudança se não houver troca do sistema. Então a mensagem foi dita e selada está. Beleza? Fui. Estrela 548, se nós tiver... realmente, tá entendendo? Mas esse é o momento de sermos chamados de louco. Né? Já fomos chamados de louco no passado, sem ver para quê, gratuitamente. Tá entendendo? Já fomos. Deixa eu ver aqui quem foi que escreveu essa parada. O menino, o Leo Sivan, né? Se nós tiver de falar a verdade, somos chamados de louco. Cara, tu tem que entender, que no passado, desde ontem até o dia de hoje, somos chamados de louco gratuitamente. Gratuitamente. Agora não seremos chamados de louco gratuitamente. Porque todos têm um preço a pagar. Todos têm um sacrifício a fazer. Qual é o sacrifício? Qual é o preço a pagar? Qual é o sacrifício? A devida e absoluta obediência à lei e à palavra de Deus sobre mim, por meu intermédio. Antes do Espírito Santo, da verdade de Deus sobre mim, já éramos chamados de loucos gratuitamente. Agora não. Agora não. Entendeu? Agora não. Então vocês já sabem como praticar a mudança. A mudança virá tão somente através da troca do sistema e da forma de governo. E só quem pode fazer isso é o povo, a exigência do povo, junto ao Senado e ao Congresso, conforme determina a Constituição brasileira.
Em resumo, se houve um plebiscito com duas opções de escolhas em 1993, amparado ou basado, fundamentado pela Constituição, por que não podemos fazer um novo plebiscito com três opções de escolhas para destruir, né, toda essa maldição, para destruir toda essa tirania desse rei Abaddon ou Apolion, o anticristo Alexandre de Moraes, da sinagoga de Satanás, do Supremo Tribunal Federal? Por quê? Se em 1993 houve um plebiscito com duas opções de escolha, por que não podemos fazer um plebiscito real ou profético em nossos dias? Diga-se, um novo plebiscito com três opções de escolhas. Me digam, isso é impossível? Não, tudo é possível ao que crê. Vou fazer novamente a questão, né? Se em 1993 houve um plebiscito com apenas duas opções de escolhas, por que não podemos fazer um novo plebiscito com três opções de escolhas? Tudo é possível ao que crê. E melhor ainda, basado ou fundamentado na Constituição brasileira e principalmente na Constituição celestial, da lei e da palavra de Deus. Se em 1993 houve um plebiscito com duas opções de escolhas, por que não podemos fazer com urgência e diligência um novo plebiscito com três opções de escolhas? Se a palavra do Senhor me afirma que tudo é possível ao que crê. Fui. Amém, amém, amém. Eu tô começando a amar essa menina, olha. Tô começando a amar ela, olha. Amor à primeira vista. Eliana 965. Eliana Luz, olha. Tô começando a me apaixonar, ó. Olha só o que ela escreveu. Tolerância zero. É, isso mesmo, gata. Tolerância zero para a corrupção. Tolerância zero. Com a restauração do reino de Deus, não haverá mais corrupção. Até porque o espírito da corrupção, que é o espírito de Satanás, será preso durante 1000 anos. Então, ela escreveu, tolerância zero para a corrupção. O que está acontecendo no país é culpa do povo que é cúmplice. É o talo, gata. Olha só. Eita, agora pegou pesado, ó. Menina pegou pesado, ó. Até o talo, gata, ó. Olha só. Tolerância zero para a corrupção. O que está acontecendo no país é culpa. Culpa de um povo idólatra, corrupto ou hipócrita. É culpa do povo que é cúmplice. Fui. Ei, meninazinha, essa sim, olha. Brasil é uma vergonha, país do jeitinho brasileiro. Correto, Eliana, correto. Isso mesmo. Valeu, Eliana, obrigado aí pela tua presença, querida. Obrigado aí, gratidão a todos vós. Tchau, fui. Vocês já têm a solução. Resta colocar em prática, beleza?